Palavra do Senhor em João 15, 5. João 15, 5. Quem achou pode ficar de pé. Amém? Eu sou a videira, vós os ramos. Somente isso. Fechar os nossos olhos, amém? Senhor, obrigada, Pai, porque conseguimos chegar hoje aqui na tua casa. Muitos vieram dos seus trabalhos, cansados, mas estão aqui com expectativa em Ti, de ouvir a Tua voz, ouvir o Teu mover neste lugar, Senhor. Então toma este ambiente, toma os nossos corações, me toma em Tuas mãos, Senhor, para que eu possa ser um instrumento Teu, Senhor. E que não seja eu falando, Daniela, mas que seja o Teu Espírito Santo, que venha alcançar cada coração que está aqui. É o que eu te peço, meu Senhor da glória. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor já está fazendo neste lugar. Amém. 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 Na semana, domingo passado, eu fui convidada a levar a palavra na Igreja Batista Santa Marta, e foi uma bênção. O Senhor trouxe no meu coração esse texto, só que quando eu comecei a escrever esse texto, eu percebi que muita coisa que eu estava escrevendo era para a nossa igreja. E meu marido chegou e falou assim: você está entrando num lugar que você tem que ir devagar. E eu falei assim: eu tenho que levar para a minha igreja, então. Amém? Então, antes da gente começar a falar desse texto, eu quero que você se aproxime de alguém que você não tenha muita intimidade nesse lugar e fala o quanto ele é precioso para o corpo de Cristo. Quero te encorajar a romper a sua timidez e a chegar perto de algum irmão. Você fale para ele o quanto ele é precioso para o corpo de Cristo. Rompe a timidez. Todos. Isso. Todo mundo se abraçando. Quanto ele é precioso para o corpo de Cristo. Amém. Amém. Alguém já te abraçou, Lu? Já. Você é preciosa. Amém. Mas todo mundo já ouviu, né? Já pode voltar ao lugar. Taizinha, pode colocar aqui para mim. Amém? Te amo, irmã. Eu te amo, Jesus. Amém. Igreja, vamos olhar aqui no Data Show. Quero que vocês vejam. Amém? Todo mundo já escutou que é precioso? Fala, todo mundo já escutou? Amém. Esses dias a gente tem falado, esse tempo, a igreja tem escutado muito sobre maturidade. Amém? E Deus tem dado várias direções em relação à maturidade. Uma das coisas que são essenciais para o crescimento da igreja se chama unidade. E nada melhor do que a gente se exemplificar na videira, né? Por que Jesus se assemelha à videira? Por que nós
somos o ramo. Uma árvore, ela não consegue ter os galhos e os galhos irem frutificando sem que esteja na videira, porque de onde sai o caule, o tronco, sai todos os nutrientes que aquele ramo precisa para que ele venha florescer e frutificar. O interessante é que numa videira os ramos eles são entrelaçados, eles são flexíveis. E quando eu pedi para a Thaís colocar aqui essa foto, as folhas são grandes, os frutos, você vê que não é um fruto, ou seja, um fruto desse dá para muitos, né? Ou então você pode pegar e também você pode servir ao outro, amém? Mas o mais interessante é que os galhos, eles são entrelaçados. O que quer dizer entrelaçados? Unidos, juntos. Eu não posso pegar um ramo desse, colocar num copo de água e achar que vai florescer. Não vai. Porque só vai florescer se receber nutrientes suficientes. Amém? Então, quando o Senhor trouxe vós os ramos, quer dizer que cada um de nós somos um ramo aqui nesse lugar. E eu preciso estar entrelaçado. Quando Jesus fala que Ele é a videira e nós somos o ramo, nós somos o corpo de Cristo. O corpo não anda separado. O corpo não pode andar mancando, não pode andar, todo deformado. Não, nós somos um corpo bem ajustado, entrelaçado, unido. Então, muitas vezes a gente quer alcançar algumas coisas e não entende que você não pode descartar o fato de você fazer parte de um corpo. E é isso que eu quero trazer ao seu coração. Você faz parte do corpo de Cristo. Pode fechar. Por mais que você tente andar sozinho, o Senhor não te dá essa autonomia. Quando Ele fala que vós, os ramos andam juntos, então o corpo tem que estar unido. Quando a igreja começa a perceber que a unidade, na unidade você tem um crescimento não somente do grupo, mas também o individual, tudo começa a mudar, igreja. Eu coloquei algumas propósitos, dos ramos na videira. Na verdade, é a disposição dos galhos. O interessante é que os galhos eles são flexíveis. Eles se acomodam, eles se adaptam a qualquer lugar que eles estejam. Precisam sim de um suporte, mas eles ficam. Se tiver que ser quadrado, redondo, caído, fica onde tiver que ficar. E as folhas são grandes, o tronco é robusto, mas os galhos sempre entrelaçados. E sabe por que os galhos precisam estar entrelaçados? Eles servem para dar suporte. Porque quando aquele ramo frutificar, ele não vai quebrar. E não vai morrer. Então, quando a gente, em todo tempo, Deus ele usa muitos sinais, muitas histórias, muitas parábolas, para que o povo dele entenda por que o Senhor te assemelhou a ramo, porque Ele é a videira, porque só Ele pode te dar o que você precisa. E porque vós, os ramos, porque os ramos andam juntos. A videira é vista, o tronco, a árvore completa, e os ramos, não existe separação. Ninguém aqui pode andar sozinho. Eu não posso andar sozinho. Porque se eu andar sozinho, eu morro. Ai daquele que pensa que está de pé. Cuidado para que não caia. Não fica achando que você está aí. Mas eu sei porque eu resolvo, porque eu tenho isso, que eu sei resolver isso. Você pode até achar que seus propósitos estão indo bem. Mas chega um momento que vão ser frustrados. Porque não tem como você fazer parte de uma videira e ter uma vida de sucesso. Não tem. Não se esqueça o coração do homem enganoso. O homem machuca, o homem fere, o homem promete aquilo que ele não pode dar. Aí você fala, mas Senhor, por que eu preciso passar por tudo isso? Porque Deus quer que você passe por isso.
É necessário que o cristão passe por isso para forjar o teu caráter, porque só vai nascer a natureza de Cristo quando você aprender a conviver com o teu inimigo. Quando você aprender a conviver com aquele que te fere, com aquele que fala mal de você, com aquele que puxa o teu tapete, com aquele que quer tomar o seu lugar. Só vai nascer a natureza de Cristo quando você aprender a amar. Tem uma palavra do Senhor que fala assim, do perverso, até esqueci, que se você der a face direita, eu tenho essa passagem aqui. Daqui a pouco ela vem. Mas se você tem a face direita, dê a outra face. Aqui ó. Ele fala, não resistai ao perverso. Aquele que te ferir na face direita, dá-lhe a outra face. Porque só dá a outra face quem tem a natureza de Cristo. E eu anotei algumas observações, em relação à disposição dos ramos na videira. E a ordenança de Deus para que o corpo de Deus, o corpo de Cristo seja um. E quando a gente é unido, eu quero começar a falar que na unidade não haverá restrições. Todo mundo já ouviu falar aqui da Torre de Babel, amém? Todo mundo conhece a história da Torre de Babel? Descendentes de Noé estavam se achando muita coisa, se achando assim os poderosos. Vamos construir uma torre até o céu. Aí o Senhor fala assim, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Só que o povo tinha intenção ruim, era ambicioso, arrogante. O que Deus fez? Confundiu as línguas. Quando Deus confundiu as línguas, ninguém conseguiu mais se entender. O que aconteceu? O projeto foi o que? Falido. E sabe o que acontece? Ele deixa bem claro, se o povo se unir, não haverá restrição. E hoje as igrejas como um todo, nós poderíamos estar avançando mais, poderíamos estar crescendo mais. Só que eu acho não, esse tempo que nós estamos vivendo, onde os corações estão frios, muitos honram a Deus com os lábios, mas isso aqui está distante. Às vezes pessoas que são já cascudo, crentes de banco, crentes de igreja de muito tempo, às vezes com postura infantil, a gente podia estar avançando, às vezes tem que parar. Ou seja, a gente acaba retardando as bênçãos que Deus tem para a nossa igreja. Às vezes, e não entendem que a atitude de um faz com que o corpo pare. Eu não posso ter o meu dedinho mancando, meu dedinho do pé machucado, e eu andar mancando, achando que eu vou chegar no mesmo lugar se eu estivesse andando normal. Eu não vou chegar. Se eu tenho uma partezinha do meu corpo doente, o meu corpo não está avançando. Não é que Deus não vai cumprir o seu propósito. Deus vai cumprir o propósito, sim. Só que é igual o povo no deserto. Ficou rodeando. Por quê? Porque murmurava. E podiam já estar lá na terra prometida já há muito tempo. Mas eles estavam o quê? Murmurando. Deus é fiel para cumprir as promessas, amém? Foi como eu falei, a unidade do corpo, ele traz crescimento individual e para a igreja também. Quando Deus começa a distribuir dons e talentos. Irmãos, não pense que Deus vai dar dons e talentos para quem quer levar para casa e enterrar no quarto. A palavra do Senhor fala que o dom é para edificação própria? Sim. Sabe por que edificação própria? Porque você vai ver o sobrenatural de Deus na tua vida. Você vai fazer coisas que você não acredita que seja do homem. Então você vai ficar edificado. Mas é para a edificação do corpo de Cristo. Deus vai te dar dons para você servir o corpo de Cristo. Então não fica achando que se você não tiver unidade com o corpo, se você não estiver enraizado neste corpo, que Deus vai estar distribuindo dons e talentos. Não adianta pedir, Senhor, eu quero isso. Não vai ter.
enquanto não houver o propósito certo no teu coração, para que você quer? Para começar, não é a glória do homem. Somente a glória de Deus pode ser manifesta. Eu peço ao Senhor, Senhor, me dê 12 talentos que não sejam para a minha glória, que seja para a glória do Senhor. E o Senhor dá de acordo com cada um, cada pessoa vai saber gerenciar. Deus não pode me dar um dom que eu não saiba como gerenciar esse dom. Entenda isso. Por isso que Deus sempre está cobrando a gente o quê? Posicionamento, santidade, busca. Vinde a mim, vem que eu vou te dando. Eu vou dando. Quanto mais você se aproximar de mim, mais eu vou te dar. Quanto mais você se aproximar de mim, mais eu vou te revelar. Com Deus é assim. Como eu tenho certeza que muitos dos que vivem, que estão vivendo hoje, a experiência com Deus não é mais como antes, porque estão mais próximos de Deus. Entenda que este corpo precisa estar unido, para que Deus também possa derramar 12 talentos nesse lugar. Eu coloquei também que na unidade, Deus te faz feliz. Salmo 1 fala, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Haverá acordo, melhor, andarão dois juntos se houver acordo? Andarão dois juntos se houver acordo? Eu posso me assentar num lugar onde meu Deus não é bem-vindo? Eu posso sentar num lugar onde meu Deus é escarnecido? Haverá acordo? Não haverá acordo. Por isso que quando na unidade Deus te faz feliz, este grupo aqui não é um grupo de escarnecedores. Não é um grupo que vai ficar zombando do nosso Deus. E aqui fala, Deus te faz feliz, porque a pior coisa que tem é você começar a debater de uma coisa que você quer defender e a pessoa não quer. Aí você fala assim, não adianta. Não joguem pérolas aos porcos. Quem já ouviu isso? A Bíblia está falando. Não jogue pérolas aos porcos. Às vezes você quer insistir em um meio que você nem deveria estar. Porque é o seguinte, irmãos. O meio é o seguinte. Aqui é treva. Aqui é luz. Não tem meio termo. Se você ficar no meio, você pode cambalear para um lado ou para o outro. Eu te falo que a tua tendência é para o outro. Porque a nossa natureza é de pecado. A chance da gente cair é muito mais fácil. Então não se misture numa roda onde o teu Deus não é bem-vindo. Por isso que o Senhor fala, bem-aventurado, feliz é aquele que não senta na roda dos escarnecedores, feliz é aquele que não compactua com aquilo que é errado. Antes o seu prazer, a sua alegria está na lei do Senhor. E ele fala também, lógico, né, buscar relacionamentos saudáveis, edificantes, que acrescentem na nossa vida, que tenham os mesmos valores, relacionamentos que te levem para o céu. Outro, a unidade contribui para a santificação. Por isso, exortai-vos aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazei. A santidade é alcançada por meio do próprio esforço, entrega, renúncia. Ela começa de dentro para fora. Amém? E a Bíblia fala que sem santidade ninguém vai ver Deus. Eu vou te perguntar uma coisa. Você vendo alguma pessoa fazendo uma coisa errada, você chegaria e você falaria com essa pessoa, você não tem nem intimidade. Seu fulano, não faz isso não. Tá tratando mal o menino. Você vai fazer isso? Não vai. Porque não é tua família. Não é alguém que você tenha, não é o teu corpo. É muito mais fácil a gente estar entre nós. E a gente vê que, às vezes, uma atitude errada, um falar, um gesto. Você chegar um irmão no amor, exortar, fala, meu irmão, amado, não ficou legal.
não ficou bom. Porque isso é exortar no amor. E a exortação no amor, ela acontece quando nós temos uma família. A exortação no amor, ela faz com que você leve o seu irmão a viver em santidade. É você não estar misturado num grupo que não te pertence. Na unidade também te estimula a viver, sabe o quê? A misericórdia. Já parou para pensar se Deus fizesse conosco a mesma coisa que nós fazemos com Ele? Ah, mas como assim? Será, amados, que nós temos agradado o nosso Deus 100% das vezes? Será que a gente tem tomado as nossas decisões baseadas naquilo que Deus quer? Ou naquilo que você acha que é? Quando você deixa Deus de lado, você vai ler, vai ficar no seu celular ou vai fazer alguma outra coisa, deixando Deus num cantinho, você acha que isso é o quê? E ao mesmo tempo Deus não age como deveria, Ele age na misericórdia. E é assim que Deus faz. Quando você tem um irmão do seu lado, uma pessoa que te fere, que te faz mal, quando você tem a natureza de Cristo, você não age na mesma moeda. A Bíblia fala assim, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas principados e potestades, dominadores do mal, desse mundo tenebroso. A gente acha às vezes que a nossa luta é contra uma pessoa, e não é uma pessoa. Entenda, a sua luta não é contra ninguém, não, nem somente nesta igreja ou lá fora. A tua luta é contra um. Todos nós temos apenas um inimigo. Então às vezes a gente acha, porque o fulano não é o fulano. O fulano tem misericórdia, seja compassivo. O fulano deu uma brecha e Satanás começou a usar o fulano. Então quando você olhar para o teu irmão que está te fazendo mal, seja misericordioso. A sua luta não é contra aquela pessoa, mas contra Satanás. Não é contra carne, não é contra sangue, é contra Satanás. Então não leve para o seu coração. E por último, na unidade, eu encontro uma família. A Bíblia não fala que há amigos mais chegados que irmãos. Você acha que todo mundo que chega aqui na igreja, como é que chega? Você acha que todo mundo vem de uma família feliz, estruturada, está tudo perfeito, de mãe, de pai, que dá amor, que dá carinho, que vem também, às vezes, reflexos de um casamento que o marido maltratou, ou a esposa maltratou? Você acha, como é que essas pessoas chegam aqui nessa igreja, nas igrejas do Senhor? Como chegam? Elas chegam o quê? Debilitadas emocionalmente, frágeis emocionalmente. Só que a palavra do Senhor fala que aqui você encontra uma família, porque aqui você pode encontrar um abraço que você nunca teve na sua vida. Aqui você pode encontrar alguém que vai chorar com você. Aqui você pode encontrar alguém que vai se alegrar com a tua conquista. Porque na palavra do Senhor, em todo o tempo, quando Ele fala dos ramos entrelaçados, Ele fala de uma família. Então no corpo, na unidade, nós encontramos uma família. Essa que é a família. Só que para você crescer, frutificar, você precisa restaurar o seu templo e reedificar os seus muros. Aí você vai falar assim, mas como assim? Eu estou falando de unidade, eu estou falando de família, eu falei de ramos, né? Eu já falei que o nosso corpo tem que estar entrelaçado, falei que cada um de nós temos um propósito. Só que é o seguinte, para você, quando a gente volta lá, o Velho Testamento, a gente lembra de Salomão. Salomão teve o chamado do Senhor de reconstruir os muros, o templo de Jerusalém. Amém? Foi uma bênção. Só que ele começou a se misturar com outras mulheres. Daqui a pouquinho já estava idolatria. Quando foi ver, pecou. O que aconteceu? Deus permitiu que aquele lugar fosse invadido, destruído. O templo desmoronou. A Bíblia fala que teve a reconstrução do segundo templo. A mesma coisa. Eles não reconheciam o Messias como prometido.
eles estavam se enchendo tanto, se achando tão poderosos como Deus, ou seja, o povo que se inflou. Aí o que aconteceu? Deus permitiu que o jugo caísse. O que aconteceu? O segundo templo destruído. Só que para um templo ser destruído, os muros têm que ser derribados. Eu não vou entrar na casa de alguém se derrubar muro, amém? E por que eu estou falando que nesse lugar muros precisam ser reedificados e templos restaurados? Porque para você ser um ramo dessa videira, para você entender o teu papel, a tua disposição neste corpo, você tem que entender que o teu coração, o teu templo precisa ser restaurado e os seus muros reedificados. Ou seja, ninguém entra na minha casa sem tentar passar por esses muros. Alguém pode entrar na sua casa se tiver porta? Entra na sua casa sem porta? Entra. Então, para que servem os muros? Para proteger. E os muros reedificados são baseados em 2 princípios: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu irmão como a ti mesmo. Quando você tem esses muros levantados, o seu templo não será destruído. Quando você fala que você ama a Deus sobre todas as coisas, você está colocando Deus acima de tudo, das suas decisões, dos seus relacionamentos, do seu trabalho, da sua família, da sua esposa, do seu marido. Deus precisa estar acima de tudo. Porque se você coloca qualquer pessoa que você ame, que seja o teu filho, na frente de Deus, é idolatria. Entenda que Deus tem que ser o primeiro na tua vida, para que tudo te vá bem. Deus não quer que você tenha um relacionamento com Ele de mesmice. Deus quer o quê? Profundidade. Só tem profundidade quem vive um relacionamento genuíno, quem entende que Deus tem que ser o primeiro. Deus não pode ser o segundo depois de você mexer no teu celular, ou então depois que você chegar do seu trabalho, ele sobrou um tempinho. Não, Deus tem que ser o primeiro na tua vida. Orar e vigiar. Deus não fala assim, ore e vigie de vez em quando. Não, é orar e vigiar, sabe o que quer dizer? Você ficar ligada no Senhor o tempo todo. Você não tem, escuta, igreja, nós não temos a opção de andarmos desligados da videira. Você precisa entender que quem está ligado na videira está orando e vigiando todo o tempo. Satanás vem para matar, para roubar, para destruir. Destruir aquilo que você tem conquistado. Destruir um laço com Deus que você tem criado, que tem se aprofundado, criado situações. Só que quando você coloca Deus em primeiro lugar, você não cai. Eu estou te afirmando, você não cai. Você pode cambalear. O teu choro pode durar a noite toda. O Senhor fala a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Deus não fala que o teu choro vai durar tempo indeterminado, porque aquele que está com o Senhor, o choro vai durar somente uma noite. Essa é a diferença de você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Coloca Deus na tua vida, que o teu choro vai durar só uma noite. E você vai ter a certeza que a alegria vai vir pela manhã, sim. E quando o Senhor fala, ame o teu irmão como a ti mesmo. Tem gente que fala, eu te amo, irmão. Eu te amo, irmão. Você que ama? Eu não estou duvidando do seu irmão, do seu amor. Mas você vai me entender. A gente dá aquilo que a gente recebe. Amém? Quando você se sente amado, você é capaz de amar alguém. Amém? Enquanto você não entender o amor de Deus na tua vida, você nunca será capaz
de amar alguém na forma genuína que o Senhor ensina. Quando o Senhor fala, ame a teu irmão como a ti mesmo, você tem que ser referência do amor de Cristo. Às vezes a gente encontra pela nossa vida. Eu sempre pensei, eu sei que tem um embasamento, né, psicológico, científico, por trás dessas coisas. Pessoas machucadas pela vida, nem sempre são aquelas pessoas dóceis e amáveis. Às vezes são aquelas pessoas mais duras, mais bravas, de machucar, às vezes, você com uma palavra, e você às vezes entende, eu não fiz nada para ela, precisa responder assim. Quem conhece gente assim? Do nada, às vezes te machuca, faz questão de machucar você. Aí você não entende, mas por quê? Porque não recebeu amor. Essa é a verdade. Porque foi tão machucado que você não consegue passar o amor que Cristo passou por ela. Então, na minha vida, eu sempre, quando vi pessoas que são dessa forma, eu aprendi, eu insisto, sabe? Eu insisto até assim, não, eu vou quebrar, porque aquilo ali é porque não recebeu amor. Como eu falei, né, que nem tem pessoas, às vezes, né, situações, a menina sofreu um abuso, aí daquele abuso, ela foi com uma depressão, aí se suicidou. Já outra, sofreu um abuso, levantou uma ONG em prol de defesa das meninas que foram abusadas. Entende? O que você faz quando chega esse tipo de coisa na tua mão, né? Então, quando o Senhor fala assim, amar o seu irmão como a ti mesmo, para começar, você entende o amor de Deus pela tua vida? Domingo de manhã foi falado tudo aquilo que Jesus passou na cruz. A gente estava aqui chorando com Deus, né? Quando a gente pensa tudo que Ele passou por mim e por você. E é algo tão profundo. Ainda tem pessoas que não conseguem entender o amor do que Deus fez. Aquele que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Que amor é esse? Amado, é necessário que você entenda esse amor de Cristo pela tua vida. Quando você entende o amor de Cristo na tua vida, a sua identidade muda. Você muda. Você entende que o teu suprimento não vem do homem. O teu suprimento, a tua solução não vem do trabalho que está para aparecer. A tua solução não vem daquele dinheiro que não apareceu. A tua solução não vem na mudança da pessoa que não apareceu. A tua expectativa vem somente de Deus. A nossa expectativa não pode nunca depender daquilo que o homem pode dar, porque o que o homem te dá pode se frustrar. A tua expectativa tem que ser somente nele, porque você tem a natureza, você tem a identidade, você é imagem e semelhança, você é um com ele. Então por que você depende de alguém, se você é um com o seu pai? O seu pai é pai. Se uma mãe sabe como cuidar de um filho, uma mãe terrena sabe como cuidar de um filho, imagina o nosso pai.
Imagina o teu pai. Você acha que teu pai não sabe o desejo do teu coração? Você acha que teu pai não sabe as noites que você passa chorando? Você acha que teu pai não sabe aquilo que você tem clamado? Você acha que teu pai não sabe aquilo que ainda é silêncio, mas que está sondando o teu coração? Você acha que ele não percebe o que te causa tristeza? Você não acha que ele não percebe quando você dá aquele sorriso sem graça, quando alguém te machuca, ou então alguém te envergonha? Você acha que Deus não percebe nada disso? Só que entenda, igreja, é necessário passar por um caminho com pedras, porque você só vai ser forjado se você aprender a andar pelo caminho da aflição. Se ele fala, eu venci o mundo, tem de bom ânimo, você também vai. E não vão ser as pedrinhas que vão te parar. Tá com o pezinho machucado, para um pouquinho, senta, se recupera, mas continua. Não para, não retroceda. Entenda que o seu muro tem que estar de pé. O seu muro de pé, o templo não vai ser mais destruído. E quando eu falo de templo, é o teu relacionamento, é a tua essência. Igreja, Neemias, quando foi lá reconstruir os muros, você lendo a história, você vai ver o seguinte: ele passou por tantos e tantos e tantos problemas, tanta gente querendo fazer ele desistir, parar no meio do caminho, não, sai daí que não sei o quê, porque é o outro rindo, é o outro fazendo gozação. Tudo que ele podia, tudo que podia acontecer, ele passou. Mas ele tinha um propósito. Deus colocou um propósito. Deus colocou um chamado. Então não foram os outros. Ele simplesmente, a expectativa dele estava em Deus, não estava no homem. E quando eu falo de templo, você entenda, se os seus muros estão edificados, o seu templo não vai ser o que? Mexido. O templo é o teu relacionamento com Deus. Como é que está o teu relacionamento com Deus? Ah, mas tem muito templo com rachadura. Ah, mas a minha não está. Mas calma aí, tem templo aqui bonito por fora e com mofo por dentro. Tem templo aqui bonito por fora, mas o banheiro está lá todo cheio de infiltração. Tem templo que aparentemente está intacto, está perfeito, está sorrindo, e por dentro está tudo destruído. Entenda, igreja. Você começa a perceber que o teu templo não está bom, que o teu templo precisa ser ajustado, quando você não quer fazer parte do corpo. Quando você quer tomar suas decisões antes do Senhor responder. Quando você coloca Deus de lado. Quando você tem um ministério na tua mão e você não faz nada para poder crescer. Quando você não edifica o nome do Senhor na sua casa. Quando você não tem um relacionamento de intimidade com Deus. Quando você não tem um tempo para o Senhor. O que sai da sua boca, se não glorificar o nome do Senhor, é porque você não tem sido um templo ajustado. Quando você passa pela prova, não consegue glorificar o nome do Senhor, porque o tempo está rachado. Quando teus olhos não conseguem ser iluminados e ver que aquilo que você está passando faz parte de um propósito de Deus na tua vida, e você começa a murmurar porque teu tempo está rachado. Quando a sua família está em desarmonia e você não faz nada, nem ajoelhar e orar pela tua casa, teu tempo está arruinado. Arruinado. Porque quando a gente não quer cuidar da nossa casa, irmão, a gente não está pronto para fazer nada em lugar nenhum. Então entenda que o templo do Senhor, isso aqui, ó, tem que estar o quê? Restaurado. Se eu tiver os muros reedificados, isso aqui não vão mais tocar. Eu quero ser, hoje eu penso assim, né? Eu penso assim, eu quero ser igual a Paulo. Paulo falava assim, que se gloriava na fraqueza,
nas aflições. Já pensou, amado, você passar por uma situação e você falar que se gloria como Paulo no meio do teu choro, no meio da tua aflição? Porque só se gloria no meio da aflição quem tem relacionamento sobrenatural com Deus. Sabe o que é relacionamento sobrenatural? É quando deixa de ser humano. Eu não tenho essa capacidade de estar na minha casa e mandar uma mensagem para o meu marido por telepatia. Faça o jantar que eu estou chegando. Eu não tenho essa capacidade. Mas você está no seu individual e Deus falar para você, minha filha, é isso que eu quero, é isso, é assim, 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 assim. Eu me lembro que antes da gente viajar, né, voltar para o Brasil, e eu deixei o Mateus, né, a gente deixou o Mateus lá, eu estava tão aflita, né, estava tão assim, porque eu sempre falo, né, só tem tamanho, mas... E eu estava no meio do louvor, daqui a pouco Deus começou a falar. Aí eu pensei, sou eu falando. Às vezes a gente tem que ter a percepção de saber quando é a gente e quando é Deus. E aí Deus começou a falar e não parava de falar, né? E eu assim, não sou eu, não está dando tempo de eu montar o que eu estou falando. Aí eu peguei meu celular e comecei a anotar tudo que ele falava. Deus falava, filha, teu filho está aqui porque eu permiti. Está debaixo de uma promessa. Teu coração não tem que ficar assim. E Deus começou a ministrar no meu coração. De uma forma tão sobrenatural, que eu saí dali conformada. Eu pude deixar meu filho lá. Aí tem gente que acha que Deus não fala, Deus fala. Deus fala. Então, assim, igreja, eu convido a você a viver o sobrenatural de Deus. Um relacionamento que Deus possa falar na intimidade com você. E onde quer que você esteja, você possa ouvir a voz do Senhor, aquilo que te deixa teu coração aflito, você saber que Deus vai falar no teu coração. E às vezes a gente acha que Deus não está falando, como aquele povo de Israel, Senhor, você não está falando, por acaso as minhas mãos não estão estendidas, meus ouvidos estão tapados, que eu não posso ouvir o teu clamor. Deus escuta. Então, assim, quando você entende que a igreja, sabe, quando eu vi esses muros levantados, que falava de amar a Deus sobre todas as coisas, é a ligação do ramo com a videira. E depois, quando Deus fala que você tem que amar o seu irmão como a ti mesmo, é a relação entre os ramos. Com esses dois, o muro vai estar o quê? Edificado. A videira vai estar intacta. E nós que somos o corpo, vamos estar firmes e fortes. Quero que a igreja entenda que todos vocês, sem distinção, têm um valor único nesse corpo. Qual o nome da irmã? Você? Qual o seu nome? Raíssa? Thaísa. Por exemplo, quando a Thaísa não vem na quarta, eu sinto falta dela, porque ela vem à quarta. É isso que a gente tem que fazer, a gente tem que sentir falta um do outro. Apesar que a Thaísa nunca me deu confiança para conversar.
Mas o corpo de Cristo tem que ser assim, a gente tem que cuidar. Por que a Lu não vem? Tem dia que a Lu não vem, né? E será que a Lu está bem? Será que a Lu precisa de uma palavra? E a Helena? E o Zema? Irmãos, a Bíblia fala que a gente vai passar por aflição. Mas uma ligação, então, irmã, ora por mim. Entenda que o corpo de Cristo é isso. É um cuidando do outro. Amém? Então hoje eu quero que a igreja venha aqui na frente, todo mundo. A gente vai fazer uma oração hoje diferente. A gente vai fazer uma oração todos de mãos dadas nesse lugar. Amém? Para que você entenda que esse corpo precisa estar unido, junto, ligado, bem ajustado, entrelaçado, firme e forte. Amém?